Ai, ai, né? A gente faz um vídeo sobre qualquer assunto ecológico e a resposta de muitos é algo na linha de tem gente demais no mundo. Baseado em quê? No assustador número de 8 bilhões de seres humanos caminhando sobre a Terra, que é, inegável, surpreendente. Eu acho que para boa parte da audiência, isso que eu vou trazer agora já é um assunto manjado e meio batido. Mas como eu vi essa crença aparecendo por aí, eu decidi que hoje é o dia. Durante quase toda a história da humanidade, os lugares com maior densidade demográfica mudaram ao redor de todo o planeta. Mas pelo menos do ano zero para cá, essas populações muito se concentraram no leste, sul e sudeste asiáticos. China, Índia, Bangladesh, Paquistão, etc. E eu sei que essa informação não te parece estranha porque ainda hoje é assim. Pois bem, mas não foi desses lugares que se iniciou o que hoje nos colocou na crise ecológica. Foi em outro lugar, também bem populoso, mas menos, que é a Europa. De lá saíram caravelas carregadas de gente armada determinadas a disputar novos territórios de extração. E extraíram muita coisa e destruíram horrores das terras alheias. Esse roubo de terras inaugura o capitalismo como conhecemos. Inicia a crise ecológica e é essa exploração dos territórios roubados do além-mar o que financia a industrialização da Europa. Aí a destruição já estava posta. O ritmo e o tipo de impacto só era outro. Mas foi por aí que começaram os apagamentos de povos tradicionais, o extrativismo sem nenhum freio, tanto de madeiras quanto de minérios e de trabalho escravo, importante pontuar. E quando a indústria se consolida no Reino Unido, muito financiada por essa brincadeira toda, começam os vestígios do que seria depois chamado de efeito estufa. Gases poluentes, oriundos das indústrias, se acumulando na atmosfera e fazendo com que o próprio ar se tornasse um retentor de calor do Sol. O Reino Unido era a região mais populosa do mundo? Não era. Mas é o primeiro país a emitir níveis obscenos de gases de efeito estufa. E, importante pontuar também, que num primeiro momento os lugares mais populosos não estavam consumindo os produtos dessa indústria inglesa. Alguns estavam fornecendo matéria-prima no papel de colônias sem consumir nada que vinha dali. Estabelecido esse processo, a lógica produtiva vai sendo imposta mundo afora, nos vizinhos, nas colônias e na ideologia. E aconteceu tudo o que conhecemos. Então, beleza, passam-se séculos, estamos em 2025. Um mercado global de tudo quanto é mercadoria está estabelecido. China e Índia seguem sendo os países mais populosos do mundo, ambos com quase 1,5 bilhão de pessoas. Um deles é um super poluidor, o maior de todos do planeta. Mas em segundo lugar de poluição, temos os Estados Unidos, com 350 milhões de pessoas, bem menos gente do que a Índia, né? Ok, mas a Índia emite bastante, é tipo 7% das emissões do mundo, sendo que tem quase 20% da população mundial. Me parece que não é bem o número de pessoas o que dita essa correlação. Na herança histórica, quem mais poluiu acumulado desde a industrialização foram os países europeus, Estados Unidos, Rússia, todos que se convencionou chamar de norte global e mais uns quebrados. Países ricos, países já industrializados ou pós-industrializados, e nenhum deles é o mais populoso do mundo. Detalhe, dá para mensurar essas emissões do ponto de vista de dentro do país, em que se inclui a indústria de dentro das fronteiras nacionais, que podem estar abastecendo outros mercados, mas também do ponto de vista do consumo, de como a população local depende da poluição alheia para se manter. E olha que loucura, a Índia não figura no topo de nenhum deles, mesmo tendo a maior população do mundo. Toda essa retomada histórica foi para contar a vocês que essa correlação entre colapso climático e população é uma retórica que pode vir de duas formas. Ou gente desavisada, ou gente mal intencionada. A gente tem muito claro o desenho de onde reside o problema ecológico, e ele tá nos ricos. Tanto pelos seus estilos de vida extravagantes, quanto, e principalmente, pelo seu poder político. Ou seja, a capacidade de pagar políticos, fazer lobby para garantir os seus ganhos em detrimento do bem-estar das populações. Solução climática não dá lucro quando funciona. Ou seja, não tem gente demais no mundo, tem rico demais no mundo. Até porque o número ecológico de ricos no planeta deveria ser 0. E isso não significa dizer que todo mundo deveria ser pobre, mas sim que todo mundo pode viver dignamente sem isso significar o colapso dos sistemas de sustentação da vida humana. A Oxfam levanta dados sobre a desigualdade na responsabilidade pelas emissões de gases de efeito estufa há quase uma década. E a Carol vai colocar aqui uma representação visual do que eles encontraram nessas pesquisas e que os ecologistas políticos já falam sobre há um bom tempo. O 1% mais rico responde por mais da metade da poluição do planeta. E isso nem esbarra no lobby ou na origem da riqueza. Isso é pensando só em estilo de vida, que é o menor dos problemas. Portanto, temos 4 bilhões de pessoas emitindo menos
do que teoricamente poderiam, respeitando os limites planetários. Se a gente apagasse a metade mais pobre do planeta, o colapso seguiria em curso. Cenário que seria completamente diferente se a gente apagasse o 1% mais rico do planeta. Hoje a gente sabe, inclusive, que são 57 empresas as que respondem por mais de 80% das emissões do planeta desde 2016. Ai, Bebel, mas elas emitem para abastecer as 8 bilhões de pessoas. Será mesmo? Quanto poder será que a galera tem diante dos fartos subsídios que a indústria do petróleo ou da aviação recebem todos os anos para manterem suas operações lucrativas? Quantas pessoas estão sendo abastecidas pelas viagens espaciais do Elon Musk que testam tecnologia para viajar a Marte? E essa inteligência artificial que agora até para pesquisar no Google socam uma busca de IA na nossa tela que a gente não pediu e que gasta uma energia absurda só para gerar a resposta e que estava todo mundo bem sem isso até poucos anos atrás. E a imensa maioria da população que nunca pegou e nunca pegará um avião na vida, enquanto na pandemia os aviões voavam vazios para manter o mínimo de voos diários e assegurar seus benefícios. E o Brasil, que tem a maior parte de suas emissões vindo do desmatamento para abrir pasto. Você, seus amigos ou seus pais já foram queimar centenas de quilômetros para abrir pasto? Vocês fazem correntão? É meia dúzia de gente que faz isso. Não é o volume de pessoas. Se o capitalismo fosse simples, racional e ordenado, a gente não precisaria planificar para salvar nossa espécie. De outra perspectiva, eu já recebi comentários diversos de gente falando sobre como é impossível viver sem impactar a natureza. Isso é meio que o senso comum da ideia de sustentabilidade meio bunda que circula por aí. Para mim, essa ideia é extremamente idealista e não significa nada. Deixa eu explicar. Todas as espécies impactam a natureza porque todas fazem parte dela, inclusive os humanos. Não existe um equilíbrio estático na natureza. Os seres estão o tempo todo morrendo e nascendo, os rios mudam de curso, a atmosfera muda a cada instante. O ser humano catar banana impacta tanto quanto um macaco catar banana. A nossa diferença é a gente fazer coisas com intenções futuras abstratas e assim a gente atribui um valor positivo ou negativo para as nossas ações dentro desse sistema gigante. Além da diferença de que algumas pessoas possuem mais poder do que nações inteiras e que séculos atrás começaram com essa palhaçada de jogar todos os pobres lascados para trabalharem nas cidades, arrancaram as matas deles para construir prédio, e isso modifica o nosso clima e nossas espécies em outra escala, e nenhum macaco conseguiu isso ainda. Mas aí, mais uma vez, trata-se de poder e não de ser bicho humano. Para finalizar, eu relembro a todos que o ser humano teve papel crucial em desenvolver espécies, selecionar sementes, plantar resiliência até em lugares como a floresta amazônica. Nós também podemos ter relações simbióticas com o nosso meio, assim como qualquer outro ser. Nós também fazemos coisas muito da hora. Por que ninguém que pensa no ser humano como um fardo se lembra de populações tradicionais que existem há milênios e milênios nessa terra, cocriando as espécies e a biodiversidade na maior parte do mundo? Isso também é ser humano, gente. Não é só branco roubando coisa que é humano, não. Agora eu quero entrar em outra seara, porque você pode estar pensando, porque eu já fui xingada por falar disso, que os limites existem. Porque os recursos de fato são finitos. Até onde dá pra ir? E eu só posso te dizer que depende. E esse depende é a chave para falar do nosso próximo assunto. Bom, vamos lá! Quando falamos de limite do capitalismo, estamos pensando em limites que assegurem a sustentação saudável à vida terrestre, humana e não humana, limites que já vêm sendo ultrapassados há tempos e a cada ano que passa, assim, a gente afunda mais em dívida, por falta de uma palavra melhor. Esses limites não são só de emissões de poluentes, mas de resíduos, erosão de biodiversidade, esgotamento de solos, por aí vai. E quando a gente fala desse tema, quem tá de má vontade logo vem perguntar do Malthus. Quem foi esse cidadão? Ele foi um clérigo britânico, um padre anglicano, que também era economista e geógrafo no século XVIII. E ele ficou famoso por ter escrito um ensaio sobre um problema na população que, em resumo, seria que o crescimento populacional avança mais rápido do que a capacidade de produzir alimentos para todo mundo. Muita gente estuda ele na escola, eu estudei, mas muito por cima. E as conclusões do cara, embora já tenham sido provadas e equivocadas muitas vezes, viraram um tipo de posicionamento que ficou mais evidente na crise climática. Um posicionamento que defende que uma população grande é incompatível com um mundo em que todo mundo tenha o bastante. Quantos assistindo esse vídeo já leram o trabalho do Malthus, o tal do ensaio sobre a população no caso? E eu pergunto porque o trabalho do Malthus foi muito controverso,
foi muito refutado, inclusive pelo Marx, mas ficou mais fácil refutar a argumentação dele diante do impulso produtivo que a maldita Revolução Verde causou no campo e a pílula anticoncepcional causou no planejamento familiar. E o ponto é, a gente da ecologia fala muito sobre cuidado com os recursos, sobre a forma de usar esses recursos, mas tem gente que confunde isso com uma ideia abstrata de que somos malthusianos e defendemos que vai acabar todo o recurso e vai morrer todo mundo. Bom, as ideias do véio tinham nada a ver com o tipo de limite que a ecologia política discute. Na verdade, a ecologia política nasceu enquanto campo justamente contrapondo as ideias neomalthusianas. A gente aprende na escola que o Malthus defendia que não haveria recursos para uma população em crescimento. Mas quando eu li o ensaio dele, coisa que poucos economistas fazem, eu vi que o negócio do Malthus era por aí, mas diferente. Por quê? Porque ele não cogitava a possibilidade de redesenho das forças produtivas. Ele defendia, inclusive, que eram a desigualdade e os maus salários o que forçava os preguiçosos a trabalharem, que aumentos de pagamento levam à preguiça e fazem mal à população, e outras ideias comuns a economistas da época e de hoje em dia também. Todo esse tempo, estou supondo que a mesma quantidade de trabalho seria realizada como antes, mas isso realmente não aconteceria. Receber 5 shillings por dia, em vez de 18 pence, faria com que cada homem se considerasse comparativamente rico e capaz de se permitir muitas horas ou dias de lazer. Isso daria um freio forte e imediato à indústria produtiva. E em pouco tempo, não apenas a nação ficaria mais pobre, mas as classes baixas estariam muito mais angustiadas do que quando recebiam apenas 18 pence por dia. Malthus não enxergava limites. O que o velho acreditava era em escassez. Nós já vamos falar disso, guardem essas duas palavras. Por enquanto, tenham em mente que ele era do clero. Para o Malthus, portanto, o crescimento populacional era algo inevitável e, de certa forma, divinamente desejável. Por isso, o mundo sempre seria marcado pela escassez, porque sempre vai ter mais gente para alimentar do que conseguimos produzir. E ai, que pena, né? Ele fala, ainda no primeiro capítulo do texto, assim: creio que posso estabelecer 2 postulados. Primeiro, que o alimento é necessário à existência do homem. Em segundo lugar, que a paixão entre os sexos é necessária e permanecerá aproximadamente em seu estado atual. Essas 2 leis, desde que temos conhecimento da humanidade, parecem ter sido leis fixas de nossa natureza e, como até agora não observamos qualquer alteração nelas, não temos direito de concluir que elas deixarão de ser o que são agora, sem um ato imediato de poder daquele que primeiro organizou o sistema do universo e, para a vantagem de suas criaturas, ainda executa, de acordo com leis fixas, todas as suas várias operações. Para ele era tudo Deus, e contra a escassez a única coisa que poderíamos fazer é manter a disciplina e produzir mais. Porque o aumento da produtividade já nunca seria suficiente para todos, e a desigualdade seria desejável. Bom, já viram, né? Olha esse pedacinho. Embora os ricos, por meio de combinações injustas, frequentemente contribuam para prolongar um período de dificuldade entre os pobres, nenhuma forma possível de sociedade poderia impedir a quase constante miséria sobre uma grande parte da humanidade se em um estado de desigualdade e, sobretudo, se todos fossem iguais. Parece qualquer liberal falando, mas era um cara de séculos atrás que até os neoliberais hoje criticam. O Malthus afirmou no seu ensaio que não tem limites para os recursos, nem mesmo para os alimentos. A questão estava muito menos nisso do que na ideia de progressão, de ter que sempre produzir muito mais e por causa disso sempre existir escassez. Não são colocados quaisquer limites para as produções de terra. Elas podem aumentar para sempre e serem maiores do que qualquer quantidade atribuível. Ainda assim, como o poder da população é um poder de ordem superior, o aumento da espécie humana só pode ser mantido comensurável ao aumento dos meios de subsistência pela operação constante da forte lei da necessidade, atuando como um freio ao poder maior. Curiosamente, ele era contra controle de natalidade. Não por razões religiosas, inclusive, mas porque limites à população seriam um desestímulo à indústria. Nossa, parece o discurso de alguém. Ele elabora em um trecho na parte 2 sobre como a escassez das camadas mais pobres barateando a força de trabalho podem ser um motor para o aumento produtivo. Essa economia convencional que a gente vê e combate herdou do Malthus a premissa teológica de um impulso para expandir sem limites. A lógica dele era que se os desejos são ilimitados, como os economistas de hoje assumem que são, então o mundo é escasso por definição. Uma escassez que só pode ser enfrentada com mais trabalho e mais crescimento. O crescimento no capitalismo promete a todos mais no futuro, mas ao mesmo tempo nunca tem o suficiente para que todos tenham uma parcela decente, como disse o Malthus. Então vejam, quando eu falo de não existir gente demais no mundo, eu não estou dizendo para vocês saírem tendo filhos de forma inconsequente.
usem camisinha. Mas eu tô dizendo que não há sinais de haver gente demais no mundo e que pedir limites e falar em escassez são coisas diferentes. Escassez a gente combate quando ela existe. Já os limites a gente quer. Limites para as fortunas, para tempo de trabalho, para o quanto a gente vai avançar explorando os recursos sistematicamente, destruindo tudo que está à nossa volta. Nós queremos limites porque a gente sabe que a escassez que existe para tanta gente é artificial há muito tempo. Existe abundância e excesso de absolutamente tudo. E sabemos que ainda assim, a forma atual de organização da produção sempre vai acumular esses excessos, criar formas de explorar mais os recursos e, consequentemente, explorar mais os corpos dos trabalhadores. Se algum recurso porventura se esgotar, a alternativa a ele vai ser espoliada também e a gente vai continuar sofrendo. É contra isso que a gente luta. E para isso tem que questionar o sistema em que vivemos. Tem estimativas que demonstram que cabem até 20 bilhões de pessoas no mundo. Outras apontam para 16 bilhões, mas nenhuma delas conta com a existência dos ricos e com os estilos de vida que somos estimulados a buscar. Nós, comunistas, não acreditamos que a falta de limites é um sinônimo de liberdade e progresso para a nossa classe. Nós também não acreditamos que exista um máximo do quanto de gás carbônico é possível tacar na atmosfera. Nós queremos limitar isso porque o que importa é justamente o bem-estar das pessoas, sejam elas quanto forem. E quanto mais se polui, pior todo mundo vive. Esse é o X da questão, para nós. Mas não seria para o Malthus e nem é para muitos liberais. E como levantou meu querido professor Giorgos Kallis em seu livro mais recente sobre limites, a gente vê a austeridade em tudo quanto é política para garantir que o capital se expanda. Mas só com esse fim, porque se for para garantir que todo mundo tenha o suficiente, nunca se viu política de austeridade alguma. Sankara perguntaria se preferimos champanhe para alguns ou água para todos, e essa parece ser cada vez mais a grande questão do nosso tempo. Considere apoiar esse canal pelo Apoia-se para que eu consiga passar mais tempo pesquisando e escrevendo para vocês. Fui!